é uma das coisas que a gente vai trabalhar nessa escola. É essa questão dessa maturidade. Essa maturidade, porque nós temos 5 disciplinas, né? Sendo que as 2 primeiras são 2 aulas com uma disciplina só, que é o Ministério Profético antes de Yeshua, o Ministério Profético depois de Yeshua, que é a mesma aula, né? É a mesma aula, só que leva 2 aulas para nós ministrarmos ela. Nós ministramos 2 aulas de 2 horas para ministrar essa primeira parte. E aí nós falamos sobre a maturidade profética, nós falamos sobre o temperamento do profeta, e aí nós falamos sobre a ativação dos 5 sentidos, a importância da ativação dos 5 sentidos e a ativação, e anjos. Nós não vamos ministrar uma aula, um seminário de anjos, gente. Nós vamos fazer ativações aqui na sala, ativações para ativar, para que você possa começar a trabalhar com os anjos no auxílio do ministério profético. Ou seja, não, o profeta vai ministrar anjos para nós, tal. Não vou fazer um seminário de anjos, não vou passar matéria de anjos, vamos fazer uma ativação. Ativando, mas se você, depois de ativado, a gente sempre aconselha você buscar fazer o seminário. Buscar fazer o seminário, ou com coraiola, ou com outra pessoa que ministra. Talvez mais no futuro a gente vá ministrar sobre o Ministério dos Anjos, mas eu quero que você entenda que é uma ativação, tá? No auxílio. 2 aulas práticas para essas ativações. E como nós temos tido a primeira aula, cadê a Patrícia? Patrícia, o que você achou das 2 primeiras aulas? Você assistiu as 2 ou Não, não? você assistiu as 2 ou Profeta, eu assisti as 2. Então, para mim foi o que mais falou comigo foi a questão do temperamento profético que você falou. Eu até compartilhei no dia. Eu acho que foi a última aula que você falou sobre isso, né? E não, eu acho, não, foi isso mesmo. A última aula foi sobre isso. Você falou sobre a maturidade do profeta, né? Isso. Foi a última aula. As 2 primeiras Isso aulas, mesmo. elas foi falada sobre isso. Isso. Então, isso me chamou muito a atenção, que você falou sobre isso, sobre nós nos conhecermos como profeta também, até para poder atuar, né? E o caráter do profeta foi o que mais me chamou a atenção. Foi isso, conhecer o nosso temperamento, saber quem nós somos para poder atuar nos dons. E a responsabilidade também que vem sobre o profeta, né? Sim. Então, não vamos falar mais não, senão deixa o pessoal que não fez pegar a aula toda. A Natan, o que você achou? Então, Natan e a Patrícia aqui, né? Então, é, eu gostei muito da explicação, né? Como agiu o ministério profético antes de Jesus, né? De Yeshua, e como é o ministério profético após Jesus, né? Quais são as diferenças, o que que mudou de uma época para outra. É bem esclarecedor, né? A gente tem uma visão, porque o ministério profético, ele é bem, sim, quando a gente olha de fora, que não tem entendimento, ele é bem amplo, né? Várias coisas, porque cada um tem um ministério, tipo assim, deixa eu tentar explicar. Você vai numa igreja, tem um ministério profético lá, mas aí você vai no YouTube, você vê outras pessoas que falam que são profetas, mas fazem outras coisas. Aí a gente já faz uma ligação com os profetas do Antigo Testamento, entendeu? Aí fica meio que aquela salada, aí você não sabe se vai para frente, se vai para trás, quem tá certo, quem tá errado. Você entendeu? Aí sim, foi bem esclarecedor. Gostei bastante da aula. Os temperamentos também do profeta é muito interessante, né? Amém. Então, pessoal, nós vamos trabalhar essas questões, né? E Porque eu trabalhar acabei de quem chegou à farmácia aqui, eu estava só respondendo. Mas assim, é muito bom, muito bom. Estou muito satisfeito e já estou ansiando a segundo nível. também. Obrigado, Natan. Então, pessoal,
a gente até perguntou no grupo, algumas pessoas estão no grupo, como a Marlene Galberto, eu não sei se a Rosimeira está no grupo, quem está no grupo lá, que pretende fazer. Então, nós abrimos essa aula hoje para poder trazer um esclarecimento para as pessoas entenderem o que vai ser essa escola. Então, esse entendimento de escola, ele precisa ser esclarecido, passado algo bem claro para as pessoas, para que as pessoas não saiam por aí dizendo que é profeta. Eu sou profeta. Aí você pergunta para a pessoa, e qual a diferença entre o ministério profético e se mover nos dons? A pessoa não sabe. Qual a diferença de, quando se fala de ministério profético, daqueles profetas que você lê na Bíblia, que são os profetas de antes de Yeshua, que são os profetas que estão descrito ali, a gente fica achando que talvez os profetas dos dias de hoje são como aqueles profetas, e não são. Isso você vai descobrir no curso, que não são assim. A gente precisa começar a trabalhar essas questões e começar a definir e buscar também um autoconhecimento para descobrir se realmente eu tenho um chamado. Como que você descobre? Quando você começa a conhecer o que era o ministério profético e o que é se mover nos dons. Então, essa coisa. A outra coisa muito importante é que nós estamos agregando para essa segunda turma, que talvez vai sair no lucro da primeira. Por quê? Porque nós temos as 4 necessidades básicas do ser humano, que é muito importante você entender isso, porque essas 4 necessidades, eu vou falar quais são elas, mas depois a gente vai trabalhar elas na escola, que é a aceitação, a aprovação, afeição e autorrealização. Todo ser nasceu, homem ou mulher, é um ser humano, ele tem essa necessidade básica. Eu estou usando só essas 4. Existem mais necessidades, tá? Hoje eles pegam uma dessas necessidades, por exemplo, a afeição, e dividem ela em 5 tópicos. Mas eu gosto de falar simplesmente direto só essas 4, que é o mais básico do básico, essas necessidades básicas. E se você faltou para você, não foi suprido em você uma dessas necessidades, possivelmente você vai estar com algum bloqueio, alguns problemas, até mesmo para se mover no profético. Isso já entra numa questão de restauração, mas como nós trabalhamos com restauração há muito tempo, essa semana eu tive preparando um materialzinho aqui, algumas coisinhas aqui, para nós estar colocando isso nessa escola, para ministrar isso sobre vocês, para ministrar isso de forma que venha trazer um desbloqueio. Outra coisa é conhecer os temperamentos, que todo mundo sabe, sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. Então, e ver dentro da palavra quais são os profetas que tinham esses temperamentos e como foi atuado. E se você começar a conhecer o seu temperamento, você vai ver que algumas vezes, dentro do ministério profético, algum comportamento que você tem quando você recebe uma percepção é puramente natural e vindo de um temperamento que você possui, e não algo de Deus. Existe uma necessidade de você conhecer você, para você não sair aí, por exemplo, um sanguíneo sair aí querendo bater nos outros porque Deus entregou uma palavra para ele. E por ele ter esse temperamento, geralmente ele deixa que o temperamento age de uma forma com que pode interferir e contaminar uma revelação. Gente, deixa eu falar algo para vocês. O ministério profético ele tem muita coisa parecida com a restauração. Na restauração, prestem bem atenção, na restauração, eu começo fazendo algumas perguntas, fazendo tipo, como se a gente vai fazendo assim, um mapeamento. E aí a gente começa a fazer, como seria aquela outra palavra que a gente faz, sem ser mapeamento, rastreio, não, quando a gente vai fazer entrevista.
Antes da usa-se outro nome para entrevista. Eu esqueci o nome. Casa de Recuperação faz muito isso. Então, o que acontece? O que acontece, gente? Um historiador, quando ele começa a escavar, ele começa com um tipo de ferramenta. Ele usou um aparelho ali e tal, viu um fóssil ali. Eles começam com uma enxadinha, vai rapando a terra. Ao ponto de percepção de qualquer material, eles já tiram aquela ferramenta que é de ferro e pegam uma vassoura. Aí começa a varrer. E a vassoura, quando começa a aparecer ali um fóssil ou um objeto, alguma coisa, ele troca a vassoura para um pincel grande. E aí, quando está mais próximo, que ele está vendo ali, ele baixa e pega um pincel mais menor ainda. Para que ele faz isso? Por que você acha que ele faz isso? Porque ele não pode estragar o achado. Se ele for com uma ferramenta brusca, ele vai danificar o achado. E eu trabalho com essa questão na cura interior ou na restauração. E no profético precisa ser assim. Você recebe uma palavra profética, você não pode pegar ela de qualquer maneira e lançar sobre as pessoas. E quando nós não conhecemos o nosso temperamento, muitas vezes não temos esse cuidado. Ou deixamos nosso temperamento interferir, ou deixamos as nossas emoções. E o que acontece muito? Eu vejo muitas pessoas o seguinte, recebem uma percepção. Por exemplo, a percepção está correta. Certo? Só que essa pessoa que recebeu essa percepção, ela está passando por problemas que semelhantes àquilo que Deus mostrou da outra pessoa. Ou o objeto, ou a visão, ou a coisa que ela recebeu, a mensagem, a percepção que ela teve, tem a ver. E o que ela faz? Transfere toda a sua emoção para essa revelação e entrega como se fosse para outra pessoa. Mas o que ela está fazendo é transferindo as suas próprias emoções e contaminando uma revelação que Deus deu, que por ter uma aparência ou ter algo que é bem semelhante ao que ela está vivendo, ela contamina. Então, outra coisa que eu gosto de falar muito, se você não conhece seu temperamento, se você não se conhece, você corre o risco de deixar suas emoções interferir e contaminar a revelação. Aí entra o treino dos 5 sentidos, gente. Se você não começar a treinar, você pode se perder no meio de uma revelação. Quantos aqui nunca entregou algo e a pessoa virou para você e falou assim, não faz sentido, não. Dá vontade de nunca mais profetizar, né, gente? Para quem já profetiza aí, sabe como é que é. Mas a revelação com certeza estava correta. Com certeza tudo estava correto. Talvez, na hora de eu passar essa revelação, não tive maturidade ou o momento eu deixei que as minhas emoções entrassem. Ou, dependendo do estado que eu estou vivendo nas minhas emoções, eu posso tentar presumir aquilo que Deus me deu, em vez de entregar apenas aquilo que Deus deu. Eu falo, vou tentar fazer algo melhor e estrago isso. Na escola, a gente também vai trabalhar isso. Nós vamos trabalhar essas questões. Por quê? Porque é uma escola, no caso, que muitas pessoas já fazem 21 dias, já profetiza, mas nós escolhemos esses temas para colocar na escola, para auxiliar você, para que você tenha um crescimento, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver nesse ministério. E isso é muito interessante, porque a gente precisa disso. E sem falar que algumas pessoas anseiam por ser ativadas nos anjos. E nós vamos, fazer isso.
Por que que os anjos são muito importantes no ministério profético, gente? Quer ver? Gente, eu estava falando para uma pessoa hoje, porque o ministério profético não é só profecia. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ministério profético é só profetizar? Quer ver? Marlene Galberto, ministério profético é só profetizar? Eu não posso nem ficar quieta. Não, não é somente profetizar. O ministério profético, ele envolve a vida toda da pessoa. São percepções, são sensações que o Espírito coloca para que você possa estar agindo na sua vida. Pelo menos eu tenho essa sensação, não sei se eu estou respondendo certo. Amém. Pastora Marlene, eu chamei Marlene Gualberto, mas é pastora Marlene Gualberto. Pastora Marlene, eu não sei falar o nome dela, mas é pastora Marlene. Pastora Marlene Vitória. É judia, viu, Natan? Shalom. Shalom. Ai, meu Deus, eu sou um bebê nisso aí, viu? Porque eu não me sinto profeta, me sinto assim, bem bebezona mesmo, né? Aprendendo. Mas eu assim, pelo que eu vi a vida toda sobre profecias, e recebi muitas profecias, às vezes trágicas, e que vieram da alma, né? Vieram misturadas com emoções, sensações e tudo mais que você falou, vida, situações que estavam vivendo, né? Não que a pessoa fizesse por mal, mas não tinha o conhecimento. Então, por falta de conhecimento, muitas vezes a gente peca, né? Erra demais e às vezes a gente até interfere na vida de uma outra pessoa de uma maneira talvez não tão boa, né, como a gente gostaria. Por isso que para mim é muito importante esse conhecimento. Eu acho que profetizar ou mover profético é muito além do que só falar uma palavra que vai levar uma pessoa a alguma direção. É você realmente, como você falou, se entender para poder passar algo que vá edificar, que vá trazer um caminho, uma luz para aquela pessoa, e para que a gente possa transmitir, na verdade, o que Deus quer transmitir, né? Então, eu vejo assim, não sei se estou certa, mas eu sou bem novinha nisso. Amém. Está certa, você está certa, Marlene Gualberto, pastora Marlene Gualberto também está certa. E aí essa é a proposta. A proposta não é fazer nada aqui, por exemplo, gente, olha, eu vou falar para vocês, eu sou bem simples, tá? Eu estou falando para as pessoas que talvez tenham interesse em fazer a escola, eu sou bem simples, eu não sou sofisticado, eu sou bem simples, eu converso bem tranquilo, do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Não tem nada de muito profundo, mas tem o que é o principal, a gente entender e buscar uma maturidade, para se mover e cumprir um propósito para qual nós somos chamados, mesmo não sendo profeta, mas somos chamados para atuar dentro de uma congregação. Então, temos que ter maturidade para atuar dentro de uma congregação, temos que ter maturidade para atuar dentro de uma sala, que só fala sobre profética, é uma coisa. Você atuar como profeta dentro de uma congregação já é diferente. Você atuar no reino, você já atua de formas diferentes. Cada ambiente, é como o seguinte, vamos dizer assim, é como se fosse assim, o profético tivesse uma etiqueta. Se você vai num restaurante muito simples, você fica bem à vontade, não é? Come de qualquer jeito e tal, todo mundo está ali, numa churrascaria, né? Você come de qualquer jeito e tal. Você vai num restaurante fino, aí tem lá os pratos, tem os talheres, você faz que nem eu. Vocês podem fazer que nem eu. Se vocês não fazem, se você for para um restaurante chique e você não souber, você para e fica olhando quem te convidou, quem está lá. O que ele fazer, você faz também. Por quê? Porque ele sabe fazer. Então, você tem que se comportar em cada ambiente de forma diferente. No profético é diferente.
Você não vai chegar falando qualquer coisa em qualquer lugar. Eu perguntei para uma pessoa, porque tem pessoas que acham o seguinte, que a sinceridade é tudo, e tudo que ele ouve de Deus, tudo que ele percebe de Deus, ele tem que falar. A pergunta é, se você está pregando na sua congregação, e de repente, no meio da mensagem, você ouve uma voz dizendo para você, e você sabe que essa voz é Deus. E aí ele aponta uma pessoa e fala, fulano de tal está em pecado. O que você faz? Como profeta, como ministro, você aponta o dedo e fala, ó, Deus está me mostrando. Não, né? Ou você desce, chama ele lá no canto e fala, ó, Deus só mostrou isso, isso e isso, você está assim, 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 é para você consertar. Ou você tem outra atitude? Uma boa pergunta, né, gente? Porque na maioria das vezes, quando a gente olha para o profeta do Velho Testamento, a gente fala, eu vou fazer igual o Natan. Vou apontar o dedo, não me importa se é rei. Vou apontar o dedo e diz, tu és esse homem. Só que não é assim. Se nós olharmos para depois de Yeshua, você vai ver que a palavra profética, a liberação profética, ela tem um propósito. Ela tem que edificar, ela pode exortar e consolar. Então, você precisa entender isso, que nós não estamos aqui para julgar as pessoas porque Deus me mostrou algo. Nós estamos aqui para auxiliar as pessoas a sair de uma situação. E o que Deus quer te mostrando esse tipo de coisa? Talvez Deus não te mostrou de outra forma que você não entenderia. Por exemplo, gente, Deus vai me usar, vai falar algo comigo, e aí o que acontece? Aí Deus pega e manda para mim lá uma fórmula de química, né? X igual a Y, Y igual a não sei o quê, que tem um resultado lá que é equivalente a uma fórmula, certo? Como eu não estudei, eu não sei nem o que eu estou falando aqui, né? Então, eu pego, Deus não vai mostrar isso para mim. Eu não vou ver uma fórmula escrita lá que dá um resultado X, mas às vezes alguém que estudou, que sabe sobre química, ele sabe que aquela química, que aquela fórmula equivale a uma química, que essa química equivale a alguma coisa, e que essa, alguma coisa se transforma em outra coisa. Deus mostra para essa pessoa, a pessoa vai profetizar. Talvez Deus poderia falar com você de outra forma a respeito dessa situação dessa pessoa. Essa pessoa. Mas Deus não falou. Deus vai falar com você claramente. Mas não significa que Ele quer que você chegue claramente e diz para Ele, ó, Deus me mostrou que você está pecando. Você está em adultério. Você está roubando lá na empresa. Não. Deus está te mostrando é para que você consiga trazer essa pessoa de volta para Deus. Porque se Deus mostrou que ela está nessa situação, ela está longe de Deus. Então, a palavra que você tem que trazer tem que tanto exortar essa pessoa como edificar ela. E dar uma palavra de consolo, porque você tem que dar destino à pessoa. Não basta você exortar. Se você exorta e não dá destino, você apenas está ali para punir, para ser juiz. E nós, como profetas, nós não podemos ser assim. Nós não fomos chamados para isso. No Velho Testamento, né? A gente fala Velho Testamento, eu não gosto de falar Velho Testamento, eu gosto de falar nas Escrituras, antes de Yeshua, vai dizer que os profetas faziam dessa forma. Mas tem tudo um significado, que vocês vão aprender nas aulas. Tudo tem um propósito. Tudo Deus preparou de uma seguinte forma. Por que Deus preparou dessa forma? Por causa disso e disso. Qual a necessidade do povo? Para quem que ele estava falando? Quem era o povo que estava ouvindo? Quem é o povo que estava recebendo isso? Então, quando a gente olha para dentro dessa situação, a gente precisa ver isso. É preciso ver isso. Além das 4 necessidades básicas, eu quero falar sobre as principais vozes que precisam ser caladas ou diferenciadas.
Nós temos muitas vozes que ecoam e que pode misturar. Não vou dizer que ela vai te enganar, mas ela vai misturar. Gente, vou contar uma história para vocês. Sobre... Ó, eu vou dar um spoiler aqui agora. Meu gerente fica me olhando ali, falando, ó, não fala não. Tô brincando, gente. Preste atenção. Nos 5 sentidos, nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. Tem um grande homem de Deus, uma grande história na Bíblia, que fala que um homem foi enganado por um dos sentidos. Vocês sabem qual homem foi esse? Tá fácil. Alguém sabe? Natan sabe, Natan não vai não. Adão? Foi Adão? Seria Esaú? Quem? Esaú. Quase, mas Adão? foi Isaac. Ah, Isaac. Eu vou mostrar para vocês. Nós temos a história de Isaac que diz que Isaac estava quase cego. Certo? E à beira da morte. Mas se você for ver, ele ainda viveu mais, parece que foi 20 ou 30 anos depois daquele dia. Se você for pegar a conta lá, ele viveu muito tempo. E isso a Bíblia diz que ele estava perto de morrer, chamou o filho para abençoar. Mas, na verdade, ele ainda viveu muito tempo. Mas o que acontece é que é o seguinte, a mãe, a mulher, a Rebeca, tinha preferência por... A Bíblia diz que ela tinha preferência por Jacó. E ele chama Esaú e manda ele trazer um guisado para ele. Quando ele vai caçar, a mãe fala, vai lá e mata um cabrito e traz que eu vou preparar, você vai lá receber a bênção. Não, mãe, como é que vai fazer? Eu vou falar com as minhas palavras. Mãe, como é que vai fazer? Esaú é peludo. Eu não. Como é que nós vamos enganar ele? A Bíblia diz que alguns sentidos estavam aguçadíssimos de Isaac. Ele disse que começou a conversar com ele e disse, a voz é de Jacó. Aí ele levou o pelo e disse, o tato, mas o pelo é de Esaú. O cheiro é de Esaú. Por quê? Porque ele estava com as roupas de Esaú. Ele foi enganado pelo olfato. Por isso eu preciso treinar os 5 sentidos. Ele não estava enxergando, então estava danificado, mas tinha mais 4. E um dos sentidos dele denunciou a armadilha. Porém, ele não deu ouvido a esse sentido e ficou com outros. Não é a quantidade de sentidos que você atuou. Ele tocou e sentiu o cheiro. Ele falou, tem 2 sentidos, não é a quantidade. É quando você afia os seus sentidos, talvez 2 sentidos ou 3 sentidos vai falar que não é, mas um vai dizer que é. Os ouvidos, a audição denunciou que era Jacó. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você que tem filhos, por exemplo, 2 filhos ou 2 filhas, quem tem 2 meninos ou 2 meninas? A pastora Marlene tem, né? Então, vamos lá. A senhora consegue diferenciar a voz das duas? É inconfundível? É inconfundível. Jamais a senhora seria confundida se as duas chegassem e tivesse a senhora vendada para só usando a voz, a senhora não seria confundida de forma alguma. Um pai foi confundido. Por quê? Porque valorizou 2 outros sentidos. Ele valorizou os 2 outros sentidos e menosprezou um outro. Aí que entra a questão da ativação dos 5 sentidos, porque na hora que falhar os olhos, eu tenho a audição. Na hora que falhar a audição e a visão, eu tenho tato ou tenho olfato. Deus vai usar um desses sentidos para que você não fique em situações que venha te trazer prejuízos.
Então, o profético precisa ser treinado em todos os aspectos. E uma das aulas que nós treinamos é essa, a ativação dos 5 sentidos e a incentivar vocês a treinar esses 5 sentidos. Em todas as salas do 21 dias que eu estive participando, a maioria delas eu estava treinando os 5 sentidos. Por quê? Gente, uma coisa que a gente precisa entender todos os seus 5 sentidos, ele está ligado à sua imaginação. Por exemplo, se eu fazer uma ativação com vocês, aqui, para o paladar, vai ser na sua imaginação que você vai perceber. Você vai sentir aqui, mas vai vir uma ordem da sua imaginação, do seu cérebro. Da audição, a mesma coisa. Da visão, eu tenho um texto para vocês, que eu próprio para vocês, que a visão em si, sem a cura na mente, não tem valor. Vou ler para vocês, eu estou sem Bíblia aqui. Alguém abre para mim aí, Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo número 8, versículo de número 22. Essa vai ficar nessa aula aqui de brinde para vocês. Alguém que achar pode ler para mim. A partir do 22. Marcos 8? Marcos 8, 22. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego à presença de Jesus e rogavam que tocasse. Então, ele tomou o cego pela mão e conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe pôs as mãos e indagou: Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: Vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou as suas mãos sobre os olhos do homem e, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Discernir? Discernir. Tá bom. Gente, obrigado. Gente, presta atenção. A Bíblia diz que, chegando Jesus em Betsaida, uma aldeia de pescadores, lhe trouxeram um cego pela mão, rogando-lhe que lhe tocasse. Primeiro ponto. Já vou aqui não falar só do profeta, mas vou falar do tratamento de Jesus para também como o profeta. Pegou ele pela mão, tirou fora da aldeia. O que significa isso? Primeira coisa, existem coisas na minha vida e na sua vida que serão tratadas individualmente. Não vai ser coletivamente. E não vai ser da mesma forma que tratou com outras pessoas. Jesus curou outros cegos. Ele até cuspiu nos olhos desse, mas esse ele pegou pela mão e tirou fora da aldeia. Existiu um propósito. Segunda coisa, cuspiu nos olhos, perguntou para ele: o que você vê? Em outra versão diz assim: vejo homens, mas vejo homens que andam como árvores. Gente, ele estava vendo, não estava? Sim ou não? Sim. Mas ele não distinguia, ele não discernia, ele não diferenciava. Preste atenção, aquele homem ele viveu muitos anos sentado ali, pedindo esmola, por exemplo. Agora para e pensa qual era o mundo desse homem. É o mundo dos sons. Havia escuridão, trevas, né? De olhos fechados, não via nada, mas o que ele vivia era o mundo dos sons. Então, se você parar aqui agora e fechar seus olhos, ficar uns 3 minutos e começar a perceber, você vai ver que você só consegue perceber os sons. Mas, de imediato, tem sons que você não vai identificar. Mas aquele homem conseguia identificar. E, provavelmente, ele já tinha ouvido falar de homens, já tinha falado que andavam, que corriam, porém, ele não sabia o que era isso. Porque a Bíblia diz que ele olhou e viu homens que andam como árvores. Primeiro, árvores não andam. Havia uma confusão de mente. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Jesus nunca precisou tocar 2 vezes para curar alguém. Ou vocês acham que precisa? Então, eu vou te dizer uma coisa. Houve 2 curas.
Primeiro, a visão, depois o entendimento. Ele via, mas não distinguia, não definia. Você vem para o Senhor Jesus, seus olhos já abertos, mas muitas vezes você não consegue discernir. Não significa que seus olhos não foram abertos, porém você precisa de discernimento. E isso você precisa buscar, e muitas vezes é preciso de haver uma cura do entendimento. Porque tem gente que insiste em ver errado. Quando a pessoa insiste em ver errado, não tem jeito. Porém, esse homem não. Ele perguntou o que ele vê, ele falou que via assim. Jesus tocou novamente, falou, e agora? Ele falou, agora ele vê todas as coisas distintamente. Ou seja, ele olha e consegue diferenciar árvore de homens. Então, gente, se eu não busco cura para o meu entendimento, como eu vou atuar no profético se tudo no profético é dentro da minha imaginação e dentro da minha mente? Há uma necessidade de mover-se de forma que venha destravar isso, trazer cura. Jesus curou aquele homem, aí Jesus fala para ele assim, ó, dá um recadinho. Depois de ter curado, diz para ele, não entres na aldeia. Não voltes para a aldeia. Por quê? Porque todos vocês vão saber por que eu estou falando isso. Porque o antigo estado que ele estava, se ele volta para lá, ele voltava a viver da mesma forma. Quando você começa a mudar o seu entendimento, você não pode voltar atrás aos antigos pensamentos, à antiga forma de pensar. E outra coisa que eu trabalho bastante nessa questão, que eu tenho recebido e tenho colocado em prática na minha vida, uma coisa seríssima para nós. Você precisa pegar as suas experiências e transformá-las em entendimento. Se você usa as suas experiências simplesmente como experiência, você corre o risco de gerar doutrinas. E doutrinas não podem ser geradas, porque as doutrinas que existem estão nas Escrituras. Se coloca outra ou outro fundamento, o próprio Paulo escrevendo em 1 Coríntios, acho que se não me engano, 3:9 ou 3:11, diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já está posto, que é Yeshua. Ele é o fundamento da salvação. Ele é o fundamento. Ele é a pedra de esquina, que é citada tanto no Velho como no Novo. A pedra angular. O que acontece? Eu não posso gerar mais doutrinas, porque as doutrinas que existem, elas já foram estabelecidas pela Torá e dos profetas. Mas se eu pego a minha experiência e só passo a experiência sem entendimento, a pessoa não dá conta de extrair o princípio. E se você não consegue extrair o princípio da minha experiência, você vai repetir a minha experiência e talvez ela não vai funcionar. Ela vai virar uma reza. Aí você faz, passa para outro, o outro faz, passa para outro, o outro faz, e de repente surgiu uma doutrina. Aí vira uma forma, né? Forma. Gerou a doutrina. E não tem forma. No profético não tem forma. E no profético, muitas vezes, assim, não estou dizendo assim, generalizando, vou colocar bem colocado aqui, porque vai ficar gravada essa aula, então vou colocar assim, de forma assim, bem, assim, só um pensamento. Não tem certo e errado. Como assim, professor? Não tem certo e errado, porque a minha experiência foi de um jeito, a sua não precisa ser exatamente da mesma forma. Nesse sentido que eu estou falando que não tem certo ou errado. É lógico que o profético precisa ser baseado, né, na palavra. Ele precisa ser um profético maduro e baseado na palavra. Sim, primeira coisa, está descrito, está dentro dos princípios? Beleza. Agora, não precisa ser igual. Por isso que existe a necessidade de alguém para começar a afiar o seu dom através de uma mentoria, através de uma escola, através de forma que você não precisa. Sabe o que mais acontece, que eu vejo mais acontecer, e a preocupação das pessoas? As pessoas querem atuar no profético como eu atuo. Gente, não precisa. Porque eu sou totalmente diferente. Está ligado à minha personalidade. E também à realidade de vida e o contexto de vida que eu vivo. Eu moro em Anápolis, Goiás. 70% da cidade conhece Jesus.
Só não obedece, mas conhece. Só não segue Jesus, mas conhece. Já foi considerada, não sei se é ainda, a maior cidade em proporção de evangélicos do Brasil. Ou simpatizantes, vamos dizer assim. Entendeu? Toda pessoa que você conversa, você vai conversar com uma pessoa que é nada, fala, não, meu avô é pastor. Ah, meu tio é pastor. Ah, não, eu já fui da igreja tal. Eu não sei o quê. Então, são pessoas que conhecem. Porém, a minha realidade aqui é uma. A da Marlene, que é São Paulo, Marlene, Alberto? São Paulo, né? As duas de São Paulo, né? As duas são de São Paulo. A realidade aí é outra. O Sidney é de Paranaguá, é outra realidade. Fernando, eu não sei de onde é. É São Paulo. São Paulo. Patrícia, eu acho que é do Sul. Deixa eu ver se é do Sul. Não, do Rio. Do Rio. Do Rio, lembrei. Entendeu? Tiago de Anápolis. A Raimunda é lá do outro lado. Cada onde você é, Raimunda? Belém do Pará. Belém do Pará, tá vendo? É outra realidade. Rosimeira é da onde? Fechado. Não abriu o áudio. Nós não ouvimos. De Anápolis. De Anápolis? Mesmo? Sim. Que benção. Deixa eu te falar, você é de Anápolis, você congrega aonde? Eu vou dizer que eu estou passando vergonha aqui, Aí, não. Jundiaí. Eu estou falando que eu estou passando vergonha, gente, ela é da minha igreja, meu Meu Deus. Deus do céu. Misericórdia, Jesus. Eu não conheci ela. É porque... Faz parte da introdução. Não, eu sei, se você é a esposa do... Fala o seu nome, do nome dele, nem sei o nome dele. Gente, eu passando vergonha na sala. E o Natan tá rachando o bico. Vocês estão rindo de mim, gente. Brincadeira. Então, o que acontece? O profético é desse jeito. Então, a realidade de cada lugar, você vai atuar de uma forma diferente. O que eu não posso ter dentro do profético é uma visão pastoral. Eu costumo dizer assim, ó, visão de curral. É uma linguagem meio pesada, né? Mas, assim, eu vou dizer, não é uma visão de aprisco. Vou mudar a fala, para não ficar tão pesado. Porque quando a gente fala visão de curral, gente, é porque tem gente que acha que ele tem que viver o rebanho. E Deus, às vezes, não te chamou para o rebanho. Deus te chamou para novos horizontes, para reino. E reino é além da cerca. Como você vai atuar num profético baseado dentro de um lugarzinho fechado, com um olho voltado só para dentro daquele lugar ali? O profético é algo amplo, que anda junto com o apostólico. O profético, ele precisa ser aquilo que ele não vê somente algo para congregacional, mas ele vê algo que é a nível de você estar além disso. Além disso, além das quatro paredes. Então, essa é a proposta da nossa escola. Essa é a proposta da escola dentro do profético. É mostrar um pouquinho a diferença do que eu vou atuando sobre esses dons e vou além dos dons, vou para um chamado. Outra coisinha que eu vou dar de spoiler para vocês. Se você não combate a idolatria, com certeza você não é um profeta. Se não existe uma guerra contra a idolatria aí, com certeza o seu chamado não é profético. Profeta, né? Chamado para ministério profeta. Para um ministério mesmo, como profeta. A primeira coisa que
todo profeta bate na idolatria. E eu vou deixar, eu não sei se eu postei no grupo, no grupo lá, mas eu devo ter postado para algumas pessoas aqui. Deus me deu uma frase nos 21 dias, e a frase é o seguinte: ou você se relaciona com Yahvé, ou você cria um Deus para se relacionar. Só essas duas opções. Ou você vai se relacionar com o verdadeiro, ou você cria um falso para se relacionar. Eu vou tornar a falar aqui, eu já falei para algumas pessoas, gente, na minha concepção, opinião minha, tá? A Bíblia não fala isso, mas eu vejo isso. Arão era idólatra, mesmo servindo a Deus, e Deus sabia. Não se escandaliza comigo, não, gente. Vou mostrar para vocês que ele era idólatra. O que ele fazia? Ele já teve aula com o Henrique, isso não é nada. Não é nada. O que ele fazia no Egito, gente? Estátuas de deuses. O que ele mais fazia é estátua de deuses. Você acha que o boi não era um deus? O bezerro que ele fez não é um deus que era lá do Egito? Já era um deus que já existia, ele não criou algo. E o trem é tão terrível que todas as vezes que a gente gera um deus para nos relacionar, nós já geramos um deus e geramos a desculpa ou o argumento para argumentar se alguém falar alguma coisa. A pessoa que começa a buscar o dinheiro como um deus dele, ele já tem um argumento para argumentar contra qualquer pessoa falar. Ele vai buscar os versículos bíblicos dizendo que riqueza não é pecado, que isso não pode, que fulano foi rico, fulano foi rico, mas não é a questão. Eu estou falando da questão de se relacionar com o dinheiro. O dinheiro é tudo para ele. Ocupou o espaço de quem ele não podia ocupar. Mas a pessoa já gera desculpa. Da onde que vem isso? Lá. A Bíblia diz que Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias, certo? 40. Desceu com as placas. Antes dos 40 dias, o povo disse, Moisés não vai voltar não, já tem mais de mês que ele está para lá. Deve ter morrido lá em cima. Faz um Deus que nós precisamos de um Deus. Nós não podemos ficar sem Deus. Nisso eles acertaram. Ninguém pode viver sem Deus. Mas então faz. Aí ele falou, então me traz o ouro. Tira os brincos, as pulseiras que vocês ganharam lá do Egito e traz o ouro. Aí a Bíblia diz que ele pegou o ouro. Moisés chega e pergunta, o que você fez, Arão? Ele disse, o povo reclamou, Moisés. O povo me pressionou. Não, foi uma pressãozinha de nada. Eu acho que foi só falou 2, 3 vezes com ele, ele já aceitou. Ele já mandou trazer o ouro. Aí o que ele fala para Moisés? Moisés, aí o povo me pressionou, eu fui lá e pedi para eles trazer o ouro. Eles trouxeram, eu peguei o ouro, joguei no fogo. Saiu isso aí. Não foi ele que fez, não, gente. Foi sobrenatural, ele jogou o ouro lá, puf, e o trem veio, puf, virou um bezerro. Foi isso que ele disse para Moisés. Vem cá. E sabe o que Moisés mandou fazer? Triturar o boi e jogar na água. E quem bebeu da água ficou o quê? Contaminado. A idolatria, muitas vezes, ela não só contamina quem é idólatra, mas quem está perto. Todo mundo que bebeu da água ficou contaminado. Então, nós precisamos entender isso. Arão era idólatra. Todo profeta, ele vai combater a idolatria. Vai ser chamado para isso. Então, eu acho que, assim, nós estamos aqui e representando uma escola. Então, esse é o intuito da escola. Gerar uma maturidade, levar essa maturidade até aqueles que têm um chamado profético ou que atua com os dons no profético.
a ter uma maturidade e avançar para viver isso. Não empiricamente, como diz o apóstolo Aeola, mas você, e como diz o Henrique, você saber o que você está fazendo. Porque quando você faz algo e não sabe o que está fazendo, isso é mística. E eu quero desconstruir algo aqui. Existe uma diferença entre o místico e o sobrenatural. O que é místico? Místico, na verdade, é eu dar poder àquilo que não tem. Que também faz parte de ser quase uma idolatria, né? O místico geralmente gera um ídolo. Porque, por exemplo, ele tem um mouse aqui na minha mão, certo? Esse mouse aqui, ele não tem poder sobrenatural nenhum. O único poder que ele tem é fazer a função que ele foi criado para fazer. Porém, eu acho que eu fui agraciado com um mouse especial do céu. E esse mouse tem poder. Que tudo que ele passa na tela aqui, materializa aqui dentro da minha casa. Eu entro numa loja e vejo ali um estofado. Aí eu vou com o mouse sobre o estofado, porque o meu mouse é mágico. Tem poder. Aí eu passo o mouse sobre a imagem do sofá e eu chego na sala, o sofá está lá. Isso é místico. Ou seja, nós sabemos que isso não vai acontecer. Mas tem gente que acredita nisso. Por quê? Porque gerou uma mística. E eu estou usando essa expressão aqui para dizer o seguinte: tem gente que usa certas coisas dentro da igreja como se elas tivessem poder e ela não tem poder nenhum. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a própria pessoa está desalinhada com o reino, com os céus. E por ela estar desalinhada, o que ela busca? Ela busca alguma coisa que seja o seu amuleto, que seja um místico que possa mudar a sua história. E aí ela começa a viver isso, e buscar isso, acreditar nisso, e achar que isso vai restaurar, porque isso dá esperança para ela. Dá esperança para ela. Mas ela não entendeu que a questão não está na mística, está no alinhamento. Todas as vezes que você vê Deus atuando nas Escrituras, é quando o povo se voltava para ele a obedecer às Escrituras. E aí os milagres e as ações de Deus iam ocorrendo. A mudança, a transformação ia ocorrendo. É simples. Não é troca, é por fé. Mas havia necessidade de alinhamento, gente. A minha fé tem que produzir algo em mim. E se ela não produz algo em mim, eu vou viver um profético falido, que não é baseado na palavra, não é basilado, que não é, né, medido pela palavra, é respaldado por essa palavra. E eu preciso entender isso. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não faz pergunta difícil, porque eu estou começando também, viu, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Gente, o bom aqui da escola, que não é apenas eu falar, porque não é só eu, não é só eu que estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender também. Pode falar? Pode. Quando que começa? Pode começar Quando? amanhã? Estou amando, Edson, muito obrigada. Era exatamente isso que eu estava querendo. Esse ano inteiro, depois que a gente terminou a imersão, eu tenho procurado muito isso. Mesmo estando vivendo os 21 dias, só esse mês que eu parei, e eu tenho perguntado muito para Deus o que ele queria mais para mim. E quando você me chamou para participar da escola, o Senhor falou para mim, é o que você estava buscando. E é realmente isso. Então, eu não vejo a hora de começar o mês que vem, sabe? Muito obrigada, Edson. Amém. Muito obrigada mesmo. Eu fiz também lá o Escola de Profetas lá com o Cris, né? Apesar que eu ainda não terminei de assistir os vídeos. Fez em Brasília? Brasília? De Brasília, mas eu fiz online.
Tá. Então, Você leu o livro? li os dois. Estou terminando de ler os dois. Eu já li o primeiro e o segundo do treinamento básico, né? Então você vai. Então lá você viu que essa questão de transmitir a palavra. Isso mesmo. Inclusive, como você começou a falar da profecia, que ela tem que edificar, é uma das coisas que o Cris fala muito, porque ele fala muito do profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento, da nova aliança, né? Que a profecia ela tem que edificar a pessoa e não destruir a pessoa, porque por causa exatamente do Espírito Santo que a gente tem. Então é bem isso mesmo. E como a Mar falou, né? A gente é tudo bebê. Eu mesmo me considero também uma criancinha, um bebezinho que ainda está aprendendo. Eu não tenho, eu não sou profeta, o meu chamado é mestre, mas não sou pastora também. Apesar que a Marlene virou e falou assim, recebe! Mas tem tudo a ver com aquilo que Deus quer que eu faça. Então, amei muito essa explicação que você deu. É realmente aquilo que eu estou buscando para a minha maturidade espiritual, para aquilo que eu tenho como chamado, né? Naquilo que Deus tem para fazer comigo. Muito Amém. obrigada. Não vejo a hora de começar mês que vem. Amém, Apesar que amém. eu não vou para a escola do sobrenatural, então isso para mim vai ser muito bom. Eu só vou em 2023 para segundo nível. Amém. Mais alguém? Amém. Assim, a gente tem muitas dúvidas, né? Porque eu tenho a impressão que é um território, um campo, pelo menos para mim, muito novo, né? Quando a gente sai de um outro tipo de denominação, por exemplo, eu já fui batista, comecei como batista, depois fiquei pentecostal e nunca me encontrei realmente, assim, ficavam muitas lacunas, né? Que eu não tinha respostas, mas a gente, é como você falou, tá dentro do curral, né? Você tem que ir com a massa. Vai, vamos, né? Sem entendimento. E isso gera uma frustração. A gente acaba ficando frustrado e acaba buscando realmente misticismos, né? Para poder se apoiar, são muletas, né? Na verdade, muletas espirituais. E depois que eu comecei a ver os anjos, né, com o Coraiola, tudo, e comecei a entrar no profético, então aquilo me levou a um outro nível de entendimento. E hoje eu percebo que a gente só consegue realmente crescer e amadurecer quando a gente consegue entender, né, aquilo que a gente está buscando e aquilo que Deus quer para nós. Então, eu acho super, assim, muito válido isso. Para mim, tem sido, como para a Má, uma coisa, um renovo espiritual, né? E a gente está aprendendo, porque nunca nos foi ensinado, né? Tantas coisas que hoje a gente está vendo, né? Então, infelizmente, nem todo mundo, né? A igreja ainda caminha muito nos seus amuletos, né? Mas eu creio que Deus está trazendo um novo mover e que isso vai alcançar muita gente, né? Em nome de Jesus. Obrigada. Eu vou fazer o Amém. curso também. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Tiago, o que você está achando? Só agradecer mesmo você pela oportunidade. Amém. Vai ser tremendo. Vai ser muito bom essa escola. Amém. Rosimeire, que é aqui da minha igreja, é um prazer ter ela comigo aqui na sala. É bem. Não abriu. Abriu. Ainda estou tentando mexer aqui ainda, aprendendo a mexer. É uma coisa bem nova, né, para mim também. Eu não sei nem o que dizer. Vai ser benção. Amém. Então, a Raimunda esteve conosco na sala, né, Raimunda?
Cid, né? Então, Cid está aí, ó. Também na expectativa. O Natan, responde a série no grupo lá. Isso que nós estamos na sala ainda, deixa ela entrar. Está na expectativa, Sidney? Eu tô tendo spoiler todo dia, né? Então pra mim tá bom. Gente, é porque ele está na sala comigo, e todo dia termina na sala com arquivo, né? E o arquivo é daqui assim, meia-noite, ele sai, aí fica só eu e o Sidney. Ah, gente, que inveja que eu tenho de vocês. Você e o Aquinho junto, meu pai. Vocês são, ó, Sidney, vocês são O Fernando está aí também, né? privilegiados. O Fernando está na sala. Ele sai também. Não, e depois a gente fica. Depois a gente fica até 1h, meia-noite e meia. Esse dia a gente fica até 1h30 conversando e nota coisa. E esses dias ele tava se batendo para fazer uns negócios lá, eu ensinei ele, né? Eu não sabia também, perguntei para minha filha que sabia, daí ela falou, eu ensinei ele. E a gente vai aprendendo junto, né? Para tirar umas fotos. Eu vou até tirar uma aqui, ó. Tira a foto aí. Deixa eu tirar uma foto aqui, que nesse aqui é mais fácil. O Leandro fica zoando comigo. Ele fica assim para mim, eu tô com aqui, eu tô com o Edson. É mesmo? Eita, Leandro, gente boa. Natan, quer falar alguma coisa? Natan é meu assistente, viu, gente? Está como meu assistente aqui. Omar, a gente vê os dois sentadinhos aí, na imersão, eu penso em me sentir um pigmeu com esses dois tudo altão. Gente, dá um sorriso aí para nós tirar uma foto agora. Deixa eu ver se saiu aqui. Peraí. Prestou não, peraí. Vamos lá. 1, 2, 3, sorriso. Eu estou tirando do computador errado, né? Aí não sai, não. Deixa eu ver se saiu agora. Agora saiu. Então, mais alguém quer fazer uma pergunta? O Natan vai falar, gente. Natan Mandar foto no grupo depois. Vou mandar lá. Eu ainda não entrei nesse grupo aí, vou entrar hoje. Tá, eu vou colocar você. Tá, vou pôr você no grupo lá. E, então, mas vai falar, Natan? Eu vou parar essa gravação, já está na resenha. Eu nem sei como é que... Ah, tá. Eu vou fazer essa... qualquer coisa a gente corta.